A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer amor no coração. A gente quer suar mais de prazer, a gente quer é ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. Olá, bom dia, meu nome é Janine, moradora dos Coelhos, tenho 42 anos, moro no Barraco de Talba, na Maré. Sinto muito orgulho daqui da minha comunidade, foi ótimo para mim, porque foi um dia especial, um dia em que eu e minha família comemos, estamos levando comida para casa, tivemos atendimentos jurídicos, tivemos também atendimentos especiais como odontologia, medicina e também levamos roupas novas, shampoos para casa. Eu gostaria que viesse mais vezes para a minha comunidade, que é uma comunidade muito carente e que precisa de apoio, de carinho de todos vocês. Um abraço, porque eu estou muito satisfeita que essa equipe é maravilhosa, que veio nos gratificar aqui no bairro dos Coelhos. Um beijão para todos e agradeço, e que Deus venha a proteger todos nós. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer suar mais de prazer. Do interior tem tido a preocupação, juntamente com a coordenação geral da Defensoria Pública Itinerante, de levar todos os programas da Defensoria Pública, todos os programas institucionais que possa garantir a efetividade do acesso à justiça da população assistida da Defensoria Pública. Nós vivemos um cenário em que os assistidos da Defensoria Pública ainda carecem muito dos serviços que a instituição disponibiliza. Então, a preocupação da Defensoria Pública no interior, nessa gestão de Dr. José Fabrício, nosso defensor-geral, José Fabrício, é a de interiorizar cada vez mais os serviços da Defensoria Pública. A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor, a gente quer do bom e do melhor, a gente quer carinho e atenção, a gente quer amor no coração, a gente quer suar mais de prazer, a gente quer é ter muita saúde, a gente quer viver a liberdade, a gente quer viver felicidade. A gente não tem cara de panaca, a gente não tem jeito de babaca, a gente não está com a bunda exposta na janela. Tião espera ter sido útil nesse cordel que criou para informar nosso povo sobre a importância da lei, pois quem agride uma rainha não merece ser o rei. Dizia o velho ditado que ninguém mete a colher em briga de namorado ou de marido.
A gente quer valer o nosso amor, a gente quer valer nosso suor, a gente quer valer o nosso humor. A Defensoria se descortina como uma protagonista na busca por cidadania e inclusão social, sendo de fundamental importância como instituição à eficácia do princípio do acesso à justiça. Notadamente, num país onde um grande número de cidadãos não sabe nem mesmo os direitos que dispõe ou como exercê-los. Portanto, a nós incumbe a árdua missão de tornar real a proteção teórica prevista na lei, a enxergar o nome, a dor, o rosto, a história de quem, nas palavras de Eduardo Galeano, só é número. Nos esforcemos para tratar as pessoas como cidadãos e não como números. No tocante à Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, é de se reconhecer que muito tem sido feito até então, mas ainda tem muito que avançar, se comparado à entrega e ao trabalho diário que cada defensor e defensora pública realizam todos os dias. A Defensoria Pública do Estado jamais se furtará a desempenhar o seu papel constitucional, na defesa intransigente do Estado Democrático do Direito, das garantias fundamentais, do modelo público de acesso à justiça, resgatando direitos e cidadania daqueles que são desafortunados, os vulneráveis, também chamados invisíveis à sociedade, que se sentem estigmatizados diante da exclusão social que vivem, motivo pelo qual buscaremos sempre o fortalecimento e altivez da Defensoria Pública e a sua presença em cada comarca e órgão de atuação, não permitindo assim qualquer investida que signifique o seu retrocesso. Os novos tempos demandam novos contornos e a revolução no perfil institucional da Defensoria Pública consolida a missão da instituição como expressão e instrumento do regime democrático. Somos a voz de um povo sofrido que tem que se acostumar com vitórias e não mais derrotas. Temos que ser defensor público em tempo integral. O povo não está só. Amor no coração. A gente quer suar. Neste momento, a palavra do excelentíssimo defensor público geral, Dr. Fabrício Lima. Excelentíssimo senhor governador do estado, Paulo Saraiva Câmara, em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pela condução maravilhosa, né, em tempos tão difíceis de pandemia. O estado de Pernambuco tem feito sua parte, tem buscado suprir as necessidades da população, e é uma alegria para todos nós pernambucanos saber que aqui em Pernambuco se acredita na ciência, que aqui em Pernambuco se faz o dever de casa e que a nossa população pode contar com o Estado presente para fazer o seu papel, principalmente para os mais vulneráveis. Também dizer da nossa alegria em recebê-lo na nossa sede civil aqui da capital. Também quero cumprimentar o excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, o deputado Heriberto Medeiros, que mais uma vez nos honra com a sua presença, deputado parceiro da Defensoria Pública, e que hoje também receberá a medalha Eduardo Campos como autoridade que contribuiu para o nosso fortalecimento no ano 2020. Não foi possível fazer a entrega no ano passado, o deputado está recebendo nesta ocasião, com todos os méritos, a medalha Eduardo Campos, que é a mais alta comenda que esta casa entrega às autoridades que contribuem para o nosso fortalecimento institucional. Também quero cumprimentar o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, desembargador Fernando Cerqueira, dizer da nossa alegria, presidente, em tê-lo aqui conosco, parabenizá-lo pela condução do Tribunal de Justiça de forma dialogando com as demais instituições, parceiro da Defensoria Pública, e anunciar que o presidente do Tribunal receberá a medalha Eduardo Campos, exercício 2021, no próximo dia 6 de junho, onde a Defensoria Pública completará 23 anos de existência. O presidente tem uma atuação efetiva. Eu agradeço ao presidente por ter colocado a estrutura do NUPEMEC na linha de frente para combater o conflito fundiário na Mata Sul do Estado. E o presidente tem uma história de vida voltada à classe da inclusão social e merece aqui todos os nossos agradecimentos. Também quero cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça do Estado,
Dr. Paulo Augusto de Freitas, conterrâneo meu, dizem que quem é de Caruaru, governador, e Bezerros, estão ali vizinhos. Dizer que desde há 5 anos passados, quando não era sequer defensor-geral e Paulo também não postulava o cargo de procurador-geral, nós já firmávamos parcerias, uma parceria efetiva no ramo da saúde, na questão da doação de órgãos, e que com um simples manejo de fluxos de trabalho, a atuação do procurador-geral, à época, possibilitou que 200 vidas pudessem ser salvas nesse estado. Então, receba, procurador, os nossos cumprimentos e dizer que a Defensoria Pública está pronta para novas parcerias que possam ser do interesse da nossa população vulnerável. Também quero cumprimentar o nosso subdefensor público-geral, Henrique Seixas, dizer da nossa alegria em tê-lo do nosso lado, conduzindo a Defensoria Pública de Pernambuco. É um profissional de extrema competência, dedicação e que faz as entregas com agilidade, celeridade e que muito nos engrandece em tê-lo ao nosso lado. Também quero cumprimentar o presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Pernambuco, Dr. Edmundo Siqueira Barros. Edmundo tem uma história de vida ligada à Defensoria Pública. Digo e não canso de dizer que sempre foi um entusiasta dessa casa e enquanto eu, na época em que não tomava posse, estava na dúvida, ele sempre foi uma voz ativa: tome posse, venha para cá. E se não fosse sua intervenção, talvez não tivesse feito a escolha por essa tão honrosa carreira. Então, meus mais sinceros agradecimentos. Quero também aproveitar o ensejo, cumprimentar o Corregedor-Geral da Defensoria Pública, Dr. Zé Antônio de Lima Torres, que aqui se encontra. Em nome de quem quero cumprimentar a todos os defensores que nos acompanham pela TV Alep e pelos canais das mídias sociais da Defensoria Pública. Quero também cumprimentar todas as mulheres que estão aqui no plenário e as que nos acompanham nas mídias sociais, em nome da minha esposa, Ieda Fernanda, que aqui se encontra. Agradecer por todo o carinho, amor, compreensão, parceria e paciência. Gente, é com muita alegria que hoje, nesta data, tradicionalmente marcada como Dia Nacional da Defensoria Pública, me encontro aqui diante de tantos colegas e autoridades que, historicamente, têm engrossado as fileiras da luta pela implementação, consolidação da Defensoria Pública no Estado de Pernambuco. Inicialmente, quero render homenagem às ex-defensoras e ex-defensores públicos gerais que me antecederam: Roberto de Freitas Moraes, Rosana Grimberg, Paulo César Maia Porto, Maria das Dores Batista Canto de Souza, Joaquim Fernando Godoy Bené, que foi o que lançou em sua administração o primeiro concurso da carreira, Tereza Joaci Gomes de Melo. Em sua gestão, fui nomeado defensor público aqui do Estado. Marta Maria de Brito Alves Freire, que me trouxe para a administração, à época, na Subdefensoria do Interior, onde tive a oportunidade de trabalhar com o defensor público Samuel Domingos. E a Manuel Jerônimo de Melo Neto, em especial, por ter oportunizado a chance de poder ser subdefensor-geral por 4 anos. Vocês foram os responsáveis pela construção dos alicerces sólidos da instituição. Agradecimento este extensível à Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Pernambuco, na pessoa do presidente Edmundo Antônio de Siqueira Campos Barros. A vocês, minha eterna gratidão por todo o amor, garra e dedicação na construção de uma defensoria pública cada vez mais próxima do cidadão vulnerável do nosso Estado. Em seus quase 23 anos de existência, a Defensoria Pública Pernambucana tem se mostrado como eficiente instrumento do qual se vale o cidadão para a efetivação de seus direitos. Muito disso se deve aos avanços implementados pelo Poder Executivo nos últimos anos, que contaram
com o apoio da Assembleia Legislativa, mas, sobretudo, pelo empenho diário de cada defensora e defensor público que tem carregado a bandeira da defesa dos direitos humanos e da plenitude da cidadania como norte da missão institucional que lhes foi outorgada. A partir daí, não sem muita luta, vem se consolidando um espectro de atuação além das tradicionais competências atribuídas a essa instituição. Novos contornos têm se dado à Defensoria Pública Brasileira, das quais se destaca o reconhecimento de sua autonomia frente aos demais poderes, a legitimidade para atuar de forma coletiva, a atuação precípua na defesa dos direitos humanos, a importância primordial na solução extrajudicial de conflitos, o reconhecimento da instituição como um dos órgãos da execução da pena, a legitimação de sua atuação na proteção individual e coletiva dos grupos socialmente vulneráveis, tais como criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, a mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais que mereçam proteção especial do Estado. Hoje, sua competência constitucional vai muito além da mera defesa criminal dos cidadãos ou da atuação em favor dos economicamente pobres, como historicamente reconhecia-se. Firma-se no atual cenário a Defensoria Pública como instrumento capaz de buscar a efetivação de direitos do cidadão. Para tão vasto e desafiador rol de atribuições constitucionais, a Defensoria Pública no Estado de Pernambuco tem se modernizado e, sobretudo, planejado as ações necessárias para o aprimoramento do serviço prestado ao usuário. Daí que, visando melhor atender a população e dotar esses grandes profissionais, defensoras e defensores públicos, de melhores condições de trabalho, nos últimos 3 anos, foram realizadas adaptações e reformas nos espaços da Defensoria, adquiridos mobiliários, equipamentos de informática, ampliada a frota de serviços, de veículos, dentre outras significativas melhorias estruturais. Nos dias de hoje, é prestado um serviço público de excelência. A excelência que cada membro desenvolve suas atribuições na prestação do serviço público de assistência jurídica integral e gratuita permitiu significativa valorização da carreira. Destacamos os seguintes dados da atuação da Defensoria Pública de Pernambuco para demonstrar a essencialidade e a relevância dos serviços prestados. Tivemos um aumento de 76% para 84% de cobertura nas ações de família da capital. Aumento de 72% para 92% da cobertura das sessões de julgamento pelo Tribunal do Júri em todo o Estado. Aumento de 68% para 85% da cobertura das audiências de custódia de todo o Estado. Participação em 100% das ações do governo presente. Aumento de 30% para 90% de cobertura na assistência jurídica aos reeducandos do sistema prisional do Estado. Presença em 92 das 150 comarcas de todo o Estado. Para fins de cumprimento das diretrizes da Emenda 80, que prevê um defensor por unidade judiciária até junho de 2022, registramos a ocorrência de avanços nessa diretriz. Porém, a pandemia causada pelo Covid-19 impossibilitou evolução mais significativas. Apesar das dificuldades enfrentadas, a Defensoria Pública de Pernambuco veio a ser instalada ou reinstalada nas seguintes comarcas: Catende, Maraial, Bom Conselho, Trindade, agora Bodocó, vai chegar defensor, Cabrobró, Sanharó, Ibimirim, Inajá, Custódia, Taquaritinga do Norte, Carnaíba e Aliança. Dentro das diretrizes aqui esboçadas, a Defensoria Pública planeja chegar a todas as comarcas com mais de 30 mil habitantes até maio de 2022. Quanto aos núcleos especializados,
houve uma sensível expansão em termos quantitativos e qualitativos nos últimos 3 anos, de forma que atualmente contamos com os seguintes núcleos. No CEP, da Execução Penal, Coordenadoria das Audiências de Custódia, Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica, Núcleo de Defesa do Consumidor, Núcleo de Terras, Habitação e Moradia, Núcleo de Defesa da Saúde Coletiva, Núcleo da Fazenda Pública, Núcleo de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, Núcleo de Defesa da Saúde do Idoso, Núcleo de Família e Registro Civil da Capital, Núcleo de Sucessões e Registro Civil da Capital, Núcleo de Mediação e Conciliação da Capital, Núcleo Cível da Capital e Núcleo em Defesa da Criança e Adolescente da Capital. Na oportunidade, senhor governador, anunciamos que em breve a Defensoria Pública irá inaugurar um novo espaço de atendimento ao cidadão na Avenida Conde da Boa Vista, que irá abrigar toda a estrutura dos núcleos temáticos vinculados à Subdefensoria das Causas Coletivas. Registro ainda que nesse novo espaço funcionarão a Câmara de Solução Consensual de Conflitos de Saúde, a Câmara de Solução Consensual de Conflitos nas Relações de Consumo e o Fórum de Saúde Suplementar. Tais avanços estão associados ao planejamento institucional, ao monitoramento das ações estratégicas e, primordialmente, pelas parcerias firmadas com as instituições que compõem o sistema de justiça, TJPE, Ministério Público e com as secretarias e órgãos dos poderes executivos, estadual e municipais, objetivando, ao final, uma instituição fortalecida e capaz de atender às enormes demandas do cidadão pernambucano. Caros colegas, agora empossados, como defensores e defensoras públicas do Estado de Pernambuco. Essa é a nossa instituição, que a partir de hoje vocês fazem parte. A partir de agora, começa uma nova jornada. Nossas expectativas é que vocês sejam pontes de acesso a direitos. Portanto, priorizem a solução consensual dos conflitos, fundamental para a proliferação da cultura da paz. Participem da formação da política, tendo assentos em comitês municipais, estaduais, de fiscalização, em discussões na Assembleia Legislativa, de audiências públicas nas câmaras de vereadores. Promovam uma educação em direitos emancipadora, muitas vezes, inclusive, questionando as leis e não só as descrevendo ao povo. Trabalhem os direitos difusos e coletivos, fazendo uso, inclusive, dos núcleos especializados, ajuizando ações civis públicas, formalizando o termo de ajustamento de conduta, emitindo recomendações, acionando as cortes internacionais, enfim, trabalhando para que tais direitos se consolidem de inúmeras maneiras. Atuem cada vez mais como guardião dos vulneráveis, atendendo a diversos grupos em situação de vulnerabilidade, como mulheres vítimas de violência, população em situação de rua, presos, pessoas vítimas da LGBTfobia, de tortura, de discriminação racial, de discriminação religiosa, crianças e adolescentes, idosos, comunidades indígenas e quilombolas, refugiados, entre tantas outras minorias. Ressalto que hoje tem início a nobre missão de ser instrumento de transformação social. Como bem ressaltou o ex-ministro Carlos Aires Brito, a opção que se faz pela Defensoria é vocacional, porque é própria das pessoas que fazem do direito mais do que um meio de vida, talvez a mais bela razão de viver. O grande dia chegou. A escolha pela Defensoria Pública se concretiza hoje. A meus pares,
defensoras e defensores públicos, os quais tenho a honra de representá-los, meus mais sinceros agradecimentos. Há exatos 3 anos, vocês sonharam conosco a implementação de uma defensoria para todos. Hoje, a realidade fala mais do que qualquer palavra. A nossa equipe de gestão, quanta honra em tê-los ao meu lado. Em nome do nosso subdefensor-geral, Henrique Seixas, quero aqui agradecer a todos por tamanho empenho, dedicação, compromisso e responsabilidade com a coisa pública. Vocês representam a essência do que é uma construção coletiva, sem vaidades e buscando o aprimoramento dos nossos serviços. A todos os servidores, terceirizados, estagiários e colaboradores, nosso mais profundo reconhecimento. Sem vocês, nada seria possível realizar. Presto aqui uma homenagem aos defensores públicos que não mais estão entre nós. Em especial, a Carlos Viegas e a João Paulino, vitimados pela pandemia do Covid-19. Aproveitamos para agradecer ao senhor governador pela sensibilidade diligente, que é aquela sensibilidade que se cerca de ação, de realização, do fazer e acreditar naquilo que está fazendo. Sua parceria tem sido a grande impulsionadora do crescimento da Defensoria Pública. A recomposição orçamentária e financeira da Defensoria Pública de Pernambuco, efetivada em 16 de março de 2020, pelo governador Paulo Câmara, um dia antes da decretação da calamidade por conta da pandemia, governador, um dia antes, se traduz em um dos marcos mais significativos de toda a nossa existência. Ao governador Paulo Câmara, nossa eterna gratidão e a certeza de que iremos retribuir todo o investimento direcionado à Defensoria Pública na ampliação e na melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão pernambucano. Pois entendemos, assim como Aristóteles, que é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Nosso muito obrigado. Sejam muito bem-vindos à Defensoria Pública de Pernambuco. Nesse momento, solicitamos ao excelentíssimo Defensor Público-Geral que proceda à entrega da medalha Governador Eduardo Campos e o diploma ao excelentíssimo deputado Heriberto Medeiros, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Convidamos ao excelentíssimo presidente da Assembleia a retornar ao seu lugar e convidar em seguida o excelentíssimo governador do Estado, doutor Paulo Câmara, para receber das mãos do Defensor Público-Geral uma placa especial de homenagem. Senhoras e senhores, neste momento, o ato protocolar e formal de posse dos novos defensores públicos do Estado de Pernambuco, iniciando pela leitura do juramento regimental, que será
feita pelo excelentíssimo subdefensor público-geral, doutor Henrique Seixas. Convidamos a todos os novos defensores se posicionarem de pé e acompanharem o juramento. Pedir para erguerem a mão direita. E, ao final, o assim prometo. Prometo servir fielmente a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, exercer a profissão com dignidade e ética, defendendo a Constituição, os direitos humanos, a ordem jurídica do Estado Democrático, a justiça social e a boa administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas, em obediência às leis do Estado de Pernambuco. Assim prometo. Podem sentar. Queremos informar que o livro de posse já foi devidamente assinado, evitando assim o manuseio aqui à frente do livro e da caneta. Mas queremos, à medida em que formos nomeando os nomes dos novos defensores, possam vir aqui à frente e receber um presente das mãos do defensor público geral e posarem para a fotografia oficial. Doutora Débora da Silva Andrade, aqui à frente da mesa, por favor. Convidar o doutor Henrique Seixas para acompanhar a entrega e a foto. Obrigado. Doutor Bernardo Augusto Ferreira Duarte. Doutor José Rafael Alencar Brandão. Convidamos a doutora Giovana Figueiredo Leite. Doutora Luciana Freire Lossi. E doutor Nelson Mendes da Silva. No final da cerimônia, queremos tirar uma foto oficial com todos os defensores, defensoras e as autoridades que integram a mesa. Senhoras e senhores, neste momento anunciamos a palavra da defensora pública Débora da Silva Andrade, que falará em seu nome e em nome dos demais empossados. Boa tarde. No Dia do Defensor Público, neste dia, eu saúdo a todas e a todos aqui presentes, familiares, amigos e autoridades, nas pessoas do excelentíssimo governador do Estado, o senhor Paulo Câmara, do excelentíssimo presidente da ALEP,
o senhor Heriberto Medeiros, do excelentíssimo defensor público geral, José Fabrício Silva de Lima, do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o senhor Fernando Cerqueira, do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Paulo Augusto, do excelentíssimo Subdefensor-Geral, Henrique Seixas, e do excelentíssimo presidente da Associação dos Defensores Públicos, o senhor Edmundo Siqueira. Quando eu ingressei no mundo do direito, eu tinha conhecimentos muito dissociados da realidade sobre 3 conceitos basilares nesse mundo jurídico. São eles: justiça, igualdade e mérito. Achava eu que o direito seria, como se encontra prescrito no dicionário, um instrumento para a realização de justiça, que a igualdade seria conceder a cada um tratamento uniforme e que mérito seria dar uma recompensa pelo esforço despendido por cada indivíduo. Só que eu estava muito enganada. Com o implacável curso do tempo e com as experiências somadas de literaturas e 10 anos de serviço público no interior do meu estado, eu acabei me questionando diversas vezes sobre várias e várias perguntas. As mais recorrentes foram: a justiça, ela serve afinal para quê e para quem? Quando tratamos de igualdade, é mesmo verdade que todos são iguais em direitos e deveres? E eu estou aqui hoje apenas por meritocracia pura e simples? Para responder esta última pergunta, eu vou precisar fazer um pequeno retrospecto da minha trajetória, a fim de que possamos encontrar uma resposta que seja não individual, mas coletiva. Com os 10 anos de idade, quando a minha estrutura familiar começou a se desfazer, eu fui incluída em um programa para crianças em vulnerabilidade, chamado Criança Cidadã. Nessa época, minha mãe, que passou a trabalhar como serviços gerais na escola em que eu estudava, para que eu não pudesse deixar de estudar, ela começou a receber um auxílio do município de Aracaju, a fim de que, com o pagamento das nossas contas, eu pudesse continuar estudando, mas também me dedicando a seguir a minha trajetória tão planejada nos sonhos dela. Com o passar do tempo, foi por essa primeira oportunidade, que eu consegui ingressar nos quadros do Cefet, a conhecida hoje como Instituto Federal. Lá, o Estado, mais uma vez, interviu na minha trajetória. Eu fui incluída em um programa de assistência social para ser uma menor aprendiz, uma espécie de menor aprendiz. E nessa época, vários mentores, docentes e profissionais da escola acabaram me adotando e me orientando para a vida. Em especial, um grande homem, meu professor de literatura, me falou que era possível romper com as castas sociais modernas e que eu poderia fazer direito. Eu não estava proibida disso. Foi aí que, mais uma vez, o Estado interviu na minha trajetória. Eu fui agraciada com uma bolsa do ProUni integral e só por isso eu consegui, 5 anos depois, ser a primeira da minha família, de todas as gerações, com um total de 100 primos, a concluir um curso de nível superior. São esses os aspectos subjetivos e sociais que eu quis trazer aqui, não para explicar um caso individual, porque esse caso é de milhões de jovens que são beneficiados com a intervenção do poder estatal. E a pergunta que eu fiz lá atrás sobre mérito, ela está aqui respondida. Porque sem as políticas públicas do Estado, eu não estaria aqui hoje, tomando posse no cargo de defensora pública do Estado de Pernambuco, ao lado de 5 maravilhosos e dedicados colegas que têm histórias tão inspiradoras quanto a minha. A conclusão a que chego com a minha fala é de que não existem pessoas vulneráveis. As pessoas são, sim, vulnerabilizadas pelo sistema ou pela ausência do Estado. É inevitável constatar que o acesso à justiça, à educação, à saúde, ela está intrinsecamente ligada
ao seu poder financeiro, à sua classe, à sua raça e à sua cor. E a Defensoria Pública está posta nesta condição como uma instituição estatal que foi criada para subverter essa lógica. Como agentes do direito, eu e os meus 5 colegas, nós escolhemos fazer parte desta instituição crítica, inclusiva, reparadora e, por que não dizer, subversiva? Sim, porque o defensor é, afinal, um agente por excelência para a reformulação da sociedade e, sobretudo, um soldado de resistência, estando numa posição quase sempre contramajoritária, frente a todo o pensamento dominante, do lado das pessoas mais vulnerabilizadas, excluídas social e economicamente, o que vai muito além da assistência judiciária. Nas palavras de Conceição Evaristo, eu expresso o que para mim é ser uma defensora pública. Abre aspas. Assim como antes acreditava que ser soldado era a única e a melhor forma que tinha para ser, tinha agora feito uma nova descoberta. Compreendera que a sua vida, um grão de areia lá no fundo do rio, só tomaria corpo, só se engrandeceria se tornasse matéria argamassa de outras vidas. Fecha aspas. Defensoras e defensores, confio, sem sombra de dúvida, que é melhor encontrar um propósito do que um emprego ou uma carreira. O propósito, ele é o nosso elemento motor principal. É por ele que estamos nesta sala, assumindo um compromisso de ser argamassa na vida de outras pessoas. É por esse propósito que também aspiramos tanto, mas tanto, por uma defensoria pública cada vez mais forte e pulverizada, com a nomeação de tantos outros aprovados no 3º concurso desta casa, a fim de que, como desejou a Constituição, todas as unidades jurisdicionais contem com defensores públicos ao longo dos próximos anos. Em arremate, desejo a nós, Bernardo, Joseph, Giovana, Luciana e Nelson, que tenhamos coragem para, a partir de hoje, aproveitar cada aurora da materialização do nosso sonho como uma inédita chance para refazer com nossas próprias mãos aqueles conceitos de justiça, igualdade e mérito, assim como resistir e reconstruir a sociedade que queremos viver. Obrigada. Obrigado e parabéns à defensora pública Débora Andrade, em nome de todos que tomam posse nesta sessão solene da Defensoria Pública do Estado. Senhoras e senhores, nesse momento convidamos para a sua saudação, em nome do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, excelentíssimo senhor chefe do Poder Judiciário do Estado e presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Fernando Cerqueira. Eu vou pedir autorização ao eminente defensor público geral para falar aqui da bancada e quero, de início, trazer meus cumprimentos à Sua Excelência, doutor Fabrício, ao senhor governador do Estado, doutor Paulo Câmara, o presidente da Assembleia Legislativa, caríssimo amigo Heriberto, não é? Ao doutor Edmundo Siqueira Campos, do sertão do Pajeú, né? E chega a ser primo distante da minha mulher, né? Pela região que nasceu e pela família que nós conhecemos e mantemos essa amizade, né? Meu caríssimo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, chefe do Ministério Público do Estado de Pernambuco, doutor Paulo Augusto, doutor Henrique Seixas, subdefensor
Procurador-Geral do Estado de Pernambuco, meus caríssimos novéis defensores públicos de Pernambuco. Caríssimos amigos, eu tenho 39 anos e 6 meses na carreira da magistratura, chegando agora no final do ano a completar 40 anos. Eu vim, doutora Débora, de outro estado também. Fiz concurso aqui e cheguei aqui sem conhecer absolutamente ninguém. E comecei a minha vida nesse estado e passei a amar o estado. Tenho certeza que também, como Vossa Excelência, o que acontecerá com Vossa Excelência e com aqueles que vêm de outros estados, passarão a amar esse estado e a carreira que vocês abraçaram. Vejam a importância da data que os senhores estão tomando posse no cargo que escolheram. Hoje é o dia da Defensoria Pública. Eu lembro que há quase 40 anos atrás ela não existia. Nós contávamos com os advogados que eram assistentes judiciários. Eu trabalhei tanto com os assistentes judiciários que, para mim, até hoje, é difícil chamá-los de defensores. E não é por isso, é porque eu trabalhei tanto com eles, né? Com essa denominação, que eu tenho ainda hoje, às vezes eu troco a palavra, aliás, o cargo defensor público por assistente judiciário. Mas ambos são exatamente, né, representam para a sociedade têm a mesma importância para a sociedade como os senhores, hoje, defensores públicos, instituição criada pela nossa Constituição de 1988 tem. Os senhores que fizeram essa opção, fizeram a opção para defender e serem guardiães daquelas pessoas que são vulneráveis. Os senhores vão defender a sociedade, mas defender exatamente mais aqueles que precisam da presença do Estado. E o Estado, ele foi criado exatamente para servir a população. Ele tem as condições de sobrevivência, mas especialmente voltada a atender a toda a população. E nesse arcabouço jurídico que nós temos e que está estabelecido em nossa Carta Magna, os senhores têm o mistério, têm o dever de defender não apenas os vulneráveis, mas praticar especialmente a paz social, praticar todos os atos possíveis para a harmonia social. Os senhores têm um compromisso com o direito e com a justiça como agentes do Estado. Os senhores são diferenciados de um profissional da advocacia que defende interesses. Os senhores defendem os mais vulneráveis e defendem a paz social. E para defender a paz social, é necessário que os senhores tenham
Basicamente, o que todo magistrado deve ter é o bom senso. O bom senso. Sempre. O bom senso vai lhe dar o caminho que você deve seguir para chegar a uma solução que seja aceita pelas partes. E nisso, mais recentemente, nós temos no nosso sistema jurídico a introdução das políticas de conciliação e de mediação. Conciliação e mediação são políticas diferentes. A conciliação, enquanto os senhores podem incentivar para que as partes cheguem a um consenso, na mediação, os senhores tomam o comando da situação para construir uma solução de consenso. E é isso que os senhores estão destinados a fazer como promotores da paz social. E no nosso sistema jurídico, no nosso sistema de justiça, meus caríssimos defensores, o que nós temos notado é que é muito melhor vocês estimularem os processos de conciliação ou colocarem em prática o sistema da mediação do que vocês litigarem na justiça. Os senhores, evidentemente, estarão preparados para litigar naquilo que seja importante para o interesse social. Os senhores são legitimados a fazerem a proposição de ação civis públicas, juntamente com o Ministério Público. Os senhores são legitimados e muito bem aceitos pelo sistema de justiça para trabalhar com ele, porque nós que estamos aqui desse lado de cá, vemos os senhores como parceiros capazes de dar solução às demandas judiciais. Mas o que prevalece hoje na sociedade é a cultura da paz, a cultura do consenso. E os senhores, ao escolherem essa profissão, escolheram um sacerdócio de promoverem a paz. É essa mensagem que eu deixo para os senhores no dia da Defensoria Pública, dizendo como é bom ver a concretização de um ideal daquelas pessoas que trabalharam na assistência judiciária antes da Constituição e puderam mostrar aos constituintes o quanto era necessário a criação da Defensoria Pública para a defesa daqueles que são mais necessitados e que, na verdade, com o sistema da época, não era possível. E nós tivemos aqui a felicidade de Pernambuco ser um dos primeiros estados a abraçar essa causa e, finalmente, já no governo Paulo Câmara, dar a autonomia absoluta e necessária na parte orçamentária e financeira. Os senhores são agentes do Estado de uma instituição que tem orçamento próprio e autonomia administrativa. Isso não é apenas letra da Constituição. É importantíssimo para que nós possamos sobreviver dentro de um país que se diz democrático e que tem a civilidade como meio de aglutinação social, especialmente daqueles que são líderes
da sociedade. Desejo, portanto, a todos, não é? Abraçando as cores azul e branca do nosso Estado, abraçando a bandeira, abraçando o hino de Pernambuco, que é um hino que retrata a história do Brasil, com uma melodia que é a mais bonita entre todos os hinos que existem na face da terra. Os senhores vão trabalhar nesse povo maravilhoso e acolhedor que é o povo de Pernambuco, ao qual eu vim de fora, doutora Débora, fui acolhido, fui adotado e adotei o Estado como meu Estado. Desejo, portanto, a todos sucesso na carreira de cada um. Que os senhores possam promover a paz social, o bem-estar social, a felicidade de uma pessoa em resolver uma questão. Costumo dizer que o direito é apenas uma forma de dar igualdade às coisas. Nem sempre o direito faz justiça, especialmente aqueles que trabalham com direito público sabem disso. Mas ele tem uma vantagem. Mesmo que não faça justiça, o direito serve e é para todos. O tratamento é igual para todos. Meus caros defensores, sejam muito felizes. Eu agradeço muitíssimo ao caríssimo defensor público geral, por quem eu tenho uma admiração pessoal muito grande. A Defensoria Pública de Pernambuco tem sido muito bem dirigida, tem crescido realmente, é um adulto, não é? É um ser adulto do sistema de justiça do nosso Estado. E os senhores são muito bem-vindos a esta casa e ao Estado e para servirem ao Estado de Pernambuco. Muitíssimo obrigado. Agradecemos ao excelentíssimo senhor desembargador Fernando Cerqueira, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e a seguir anunciamos a saudação em nome do Poder Legislativo do Estado, excelentíssimo senhor presidente, deputado Heriberto Medeiros, também para os seus agradecimentos pelo recebimento da medalha. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar inicialmente o excelentíssimo senhor governador do Estado de Pernambuco, governador Paulo Câmara. Cumprimentar o excelentíssimo senhor defensor público geral do Estado de Pernambuco, José Fabrício. Cumprimentar o presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, desembargador Fernando Cerqueira. Cumprimentar o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do nosso Estado, doutor Paulo Augusto de Freitas. Cumprimentar o excelentíssimo senhor Henrique Seixas, subdefensor público-geral do Estado de Pernambuco. Cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Defensores Públicos de Pernambuco, doutor Edmundo Siqueira. Cumprimentar todas as senhoras e senhores, com a permissão de todos, tiro um pouco a máscara para proferir breves palavras. Senhoras e senhores, antes de tudo, gostaria de dizer que na tarde de hoje nós estamos tendo pelo menos 3 grandes satisfações de estarmos aqui. A primeira é comparecer a esta cerimônia na Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, exatamente no dia em que comemoramos o Dia do Defensor Público.
a relação do dia 19 de maio com a Defensoria Pública, como a maioria das senhoras e senhores devem saber, se deu porque foi nesta data que Santo Ivo, patrono e modelo dos advogados, partiu para a eternidade, após uma vida inteira de dedicação à defesa dos pobres e oprimidos. O legado que este santo francês deixou para toda a civilização ocidental encontra uma perfeita personificação aqui em nosso Estado, através da Defensoria Pública de Pernambuco. Afinal, desde que foi criada em 1998, a instituição tem a nobre missão constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas que não têm condições financeiras de arcar com as defesas de um advogado ou com os custos de um processo. Nesse sentido, os defensores públicos são verdadeiros agentes de transformação social. Eles são responsáveis por garantir direitos fundamentais como o acesso à justiça, ao contraditório, à ampla defesa para uma grande parcela de cidadãos que, infelizmente, ainda se encontra em situação de vulnerabilidade social e que teve essa realidade agravada nesses últimos anos, nesse último ano, em razão da pandemia do coronavírus. Por isso, para exercer tal importante ofício, é preciso se ter a vocação, assim como foi citado por Dr. Fabrício, as palavras do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, a segunda grande satisfação que temos na tarde de hoje, senhoras e senhores, é presenciar a posse dos mais novos defensores e defensoras públicas do Estado de Pernambuco. As senhoras Débora, que fez uma brilhante fala e emocionou a todos nós, a senhora Giovana, a senhora Luciana, aos senhores Bernardo Duarte, José Brandão e Nelson da Silva. Todos, sem dúvidas, vocacionados para a carreira e que, assim como seus pares, se tornarão grandes quadros dentro da Defensoria Pública, realizando esse trabalho de caráter verdadeiramente humanitário ao resgatar a cidadania de muitas pernambucanas e muitos pernambucanos. Por fim, senhoras e senhores, não poderíamos deixar de ficar imensamente agradecidos e realizados por receber a mais importante comenda de uma instituição com todas essas qualidades e de grande porte. Uma comenda que ainda por cima faz uma justa e merecida homenagem a um dos maiores políticos e gestores públicos de nossa geração, nosso saudoso amigo e ex-governador Eduardo Campos, que tanto fez por Pernambuco e por essa Defensoria Pública do nosso Estado. Nesse sentido, como representante do povo pernambucano e enquanto presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, nós também sempre entendemos a relevância da Defensoria Pública para o povo pernambucano e procuramos, ao lado dos demais, os 48 deputados e deputadas que compõem a Casa de Joaquim Nabuco, defendê-la e fortalecê-la. Há pouco tempo, inclusive, fizemos uma parceria com a Defensoria Pública e asseguramos um espaço na grade da TV Alep dedicada à exibição de um programa da Defensoria Pública. Essa política de aproximação com diferentes poderes, instituições, órgãos públicos e entidades
tem sido uma marca da nossa gestão à frente da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Na medida em que vemos esse tipo de cooperação como fundamental para implantarmos projetos e ações importantes para a sociedade pernambucana. E no caso da Defensoria Pública, esse tipo de cooperação se torna ainda mais natural. Afinal de contas, trata-se de uma instituição que compartilha muitos valores conosco, prezando também pela efetivação dos direitos e, acima de tudo, pela promoção da inclusão social, da justiça, da igualdade e da dignidade humana para toda a população do nosso Estado. Assim, senhoras e senhores, ficamos muito felizes por esse reconhecimento que é dado ao nosso trabalho e a todos que fazem a Assembleia Legislativa de Pernambuco a casa de todos os pernambucanos. Senhor doutor Fabrício, aqui ao atentamente assistir o vídeo que foi aqui transmitido e ao passar as imagens de uma comunidade, salvo engano, dos Coelhos, aí me foi perguntado se conhecia a senhora que ali estava. Não, mas queria aproveitar para dar um testemunho. Lá pelos anos 96, 97, quando eu sonhava, né, ali empurrado, impulsionado pelos amigos, né, de ser candidato a vereador do Recife. Eu sou oriundo de uma comunidade muito carente aqui no Recife, chamada Rua da Lama, que o nome já diz tudo. E lá víamos, naquele momento, vários filhos, né, de pessoas amigas nossas e amigos nossos que precisavam de alguns documentos, de uma certidão de nascimento, de casamento, né? E nós não tínhamos verdadeiramente como atendê-los e as dificuldades eram grandes. E nós saímos, governador, naquela época tínhamos uma combizinha furgão, uma combizinha velha, toda remendada, e ali nós saímos, de madrugada eu saía dirigindo, já combinava com as pessoas para passar em suas casas por volta de 1, 2 horas da manhã, e íamos para o Fórum Tomás de Aquino. Ali as pessoas ficavam numa calçada esperando o dia amanhecer para que fossem ali atendidos para pegar uma ordem, um encaminhamento para que fôssemos até, não é, os cartórios e ali pudesse ter uma segunda via de sua certidão de nascimento ou casamento gratuita. Naquele momento a gente até levava um pãozinho com mortadela e um suquinho para entreter a turma de madrugada. Veja as dificuldades que existiam. E hoje nós temos a oportunidade de estar aqui presenciando e também sendo homenageado por essa instituição que presta um serviço de qualidade, indo ao encontro da comunidade, indo ao encontro das pessoas que vivem em estado de vulnerabilidade, que precisam da atenção do poder público. Parabéns a essa instituição, parabéns ao doutor José Fabrício, através dele, parabenizar todos os funcionários, todos os defensores públicos, parabenizar esta instituição pelo brilhante trabalho e serviço que tem prestado à sociedade pernambucana. Parabéns à Defensoria Pública de Pernambuco. Agradecemos ao excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Heriberto Medeiros. E, senhoras e senhores, para o encerramento desta solenidade, a palavra do excelentíssimo senhor governador do Estado, Dr. Paulo Câmara. Boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente da Assembleia, deputado Heriberto Medeiros, fazer um cumprimento especial também a todos que fazem a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, em nome do Dr. Fabrício, Defensor Público Geral de Pernambuco. Cumprimentar o Dr. Fernando Cerqueira,
presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cumprimentar o Dr. Paulo Augusto, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, cumprimentar também o Subdefensor Público-Geral, Dr. Henrique Seixas, o presidente da ADEPEP, Dr. Edmundo Siqueira Barros, e fazer um cumprimento especial aos novos defensores, em nome da doutora Débora da Silva Andrade, que também os representou e que fez um discurso muito importante. Parabéns, doutora Débora, pela sua trajetória e valores que traz a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. E é muito gratificante saber que a Defensoria Pública do nosso Estado tem buscado, da forma que foi mostrada no dia de hoje, cada vez mais incorporar a cultura da moderna governança, o planejamento e gestão da coisa pública e valorização do seu pessoal. Um ativo sempre mais importante de qualquer instituição. Sendo mais preciso, gostaria de ressaltar que estou muito gratificado em participar da celebração também do Dia Nacional da Defensoria Pública, que culminou com a posse de novos membros que a partir de hoje passam a integrar o ilustre quadro de nobres servidores e servidoras que emprestam força e talento em defesa da causa social e da justiça, com um olhar social e com um olhar para aqueles que mais precisam. Conheço a estrutura da administração pública e tenho atuado como cidadão e como agente político efetivo, ciente de que é um dever e não uma mera faculdade, no sentido de aperfeiçoar os serviços públicos e também ciente dos serviços necessários para a Defensoria Pública cumprir bem a sua missão. Defensoria Pública merecidamente fortalecida com o advento da Constituição Federal de 1988, que em Pernambuco tinha, naquele momento, a sua criação pelas mãos do ex-governador Miguel Arraes e, posteriormente, com normas aperfeiçoadoras, sobretudo a Emenda Constitucional número 80, de 2014, que tenha, naquele momento também, Pernambuco governado pelo ex-governador Eduardo Campos, que hoje faz nome à maior comenda aqui da Defensoria Pública. E, nesse processo evolutivo e irreversível, que enfatizou e ampliou suas competências, a Defensoria tem construído um forte elo com a sociedade, baseado principalmente na consciência de sua nobre missão, na defesa do valor constitucional fundante da igualdade, na ampliação permanente do acesso à justiça, que é um direito de todos, um olhar, como falei, aos cidadãos vulneráveis, sabidamente consagrado no emblemático artigo 5º da Constituição Federal. E também na mediação de conflitos e na assistência jurídica de excelente nível, que tem sido tão importantes no amplo contexto das políticas sociais, principalmente nos momentos em que vivemos. Nossa sociedade vivencia uma época rica em transformações verdadeiramente profundas, mas uma época também muito desafiadora. Uma era que é caracterizada pela difusão de ideias e pela velocidade com que tudo acontece e desponta diante de nossos olhares, muitas vezes perplexos. O governo de Pernambuco sabe da inquestionável importância da função da Defensoria no dinâmico e complexo cenário de aprimoramento da prestação de serviços públicos. A qualidade dos serviços prestados à população é valor basilar na minha gestão e sei que recurso aplicado no desenvolvimento da Defensoria não é despesa, mas sim investimento. Investimento no ser humano, especialmente considerando a nossa realidade social, que todos sabemos, ainda precisa melhorar bastante, no sentido de propiciar uma vida mais digna para tantos cidadãos vulneráveis ou em condições de baixa renda. Mas sei que estamos trilhando o rumo certo. No âmbito da minha competência, tenho certeza que todos os avanços
comprovadamente produzidos em nosso Estado, desde o início do nosso governo até hoje, não teriam a mesma consistência se não tivéssemos apostado e investido na qualidade dos serviços e na valorização das carreiras estratégicas em todos os setores da administração. Evidentemente que limitações orçamentárias, algumas vezes, frustram expectativas ou determinam o adiamento de ações importantes. Mas é um grande alento saber que a Defensoria continua firme e avançando, e que busca, na boa gestão e no trabalho de qualidade, os melhores meios para aprimorar o exercício de sua missão maior, a justiça social. Aos novos defensores, desejo sucesso. Contem os pernambucanos e pernambucanas. Eles contam também com os senhores e com as senhoras. E a todos que compõem este ilustre órgão, reafirmo que sempre atuarei por uma defensoria cada vez mais forte e que faça e cumprir sua missão. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra do governador Paulo Câmara, está encerrada esta solenidade. Agradecemos a todos pela presença, pela atenção e uma boa noite.